Rapaz do céu, hein? Paulo Calçade detonou, hein? Professor Paulo Calçade deu aula de futebol ao vivo na cara dos outros comentaristas que ficaram abismados, com os olhos arregalados olhando para ele, quando ele falou do clássico, quando ele falou do Palmeiras que ganhou de virada do Santos. O pessoal arregalou o olho pro professor Calçade. Você vai ter que ver esse vídeo aí até o final, tá? Vai ter que ver até o final. Olha só o que esses caras falaram da grande virada do Verdão contra o Peixe. O Santos não frequentou a área do Palmeiras, né? Verdade. Não frequentou a área do Palmeiras. Mesmo no primeiro tempo, exatamente, o gol é de uma falta. Então, teve um chute do Soteldo de entrada da área ali, mas a rigor o Santos não frequentou a área do Palmeiras no jogo inteiro. Então, acho que essa é uma questão, né? E talvez o mercado ainda precise oferecer alguma coisa aí. Então, o Caixinha tem a obrigação, claro, de fazer o Santos jogar bem, jogar melhor do que jogava com o Carille. Sim. Até porque o resultado o Carille conseguiu. Tinha que subir o Santos, subiu o Santos. Mas entendeu-se que o futebol que o Santos tem que apresentar é outro. O Caixinha é o cara que tem que fazer isso. Mas as peças que ele tem hoje levam até certo limite. E acho que o jogo hoje mostrou um pouco disso. No máximo tem o Tiquinho lá. E o... Nossa, deu branco, veio do Cruzeiro. Já vou lembrar o nome dele. São dois jogadores que estão esperando bidar, né? Como diria o outro, para poder... E a questão do Chiquinho envolve também a questão do Jair, que foi para o Botafogo, mas está servindo de seleção sub-20, ainda não fez o teste físico lá no Botafogo, então o Botafogo também não libera o Chiquinho, enfim, tem esse trâmite aí também, mas aí talvez você tenha um camisa 9 de mais peso, porque o Wender Silva jogou o primeiro jogo, não foi bem, aí o Luca Merelli jogou o segundo jogo, não foi bem, aí o Luca Merelli joga metade do terceiro jogo, não vai bem, o Wender Silva joga a outra metade, também não vai bem. E o Tiquinho vem e entra e joga. Exatamente. Mesmo o Tiquinho de 2024, claro, que não é o mesmo de 2023, ele entra e acaba jogando. Vitor Birner chegou para mim na redação e ele falou para mim, falou assim... Tá falando do Barreal, né? Barreal, perfeito. Barreal, exatamente, era o que eu estava querendo lembrar, o Barreal. E o Vitor Birner entrou na redação hoje e falou assim, William, esse resultado é o que menos importa. É isso, Birner? Boa noite. O mais importante é cumprimentar o senhor, o Muito obrigado, o senhor é um gentleman. Bertozzi, Calçade, cumprimentar os fãs e as fãs do esporte. Resultado não importa. Tá. Eu entendo que para o santista, que viveu a temporada de segunda divisão de Campeonato Brasileiro, voltando a jogar contra um gigante do futebol do país, um rival histórico, um time que é candidato a todos os títulos que vai disputar, ganhar dá um prazer a mais. Claro. Né? Mas para o Santos, o Paulista é importante. Para o São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, aquele que teria mais relevância e importância ganhar o campeonato seria o Santos. Então eu tenho dúvidas sobre isso, tá? Não, eu tenho a plena certeza disso. Não que o feito não seria considerado maior que dos outros clubes. Eu só não sei se isso tem algum impacto na temporada, quando a grandeza do Santos vai ser testada na primeira divisão do futebol brasileiro. Não, perfeito. Não adianta nada ganhar e fazer outro brasileiro brigando para não cair. Isso é fato. Não. Se o Santos... Isso é fato. Mas fala assim, o Santos vai ganhar o estadual e vai terminar o brasileiro no meio da tabela, sem risco nenhum de cair, financeiramente melhor e com perspectiva de crescimento no próximo ano. Fala, perfeito. Perfeito. Assina embaixo. Sem dúvida, fecha. Festa. Mas eu não acho que o resultado do estadual tem impacto nisso. Eu acho que até ilude muitas vezes. Vale lembrar que o atual campeão brasileiro e da Libertadores fez um estadual ruim. Sim. Ano passado. 2 estaduais ruins. E que o atual campeão paulista, mesmo tendo ficado em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, termina a temporada insatisfeito, eliminado no mata-mata, claro, da Libertadores e da Copa do Brasil. E o Santos foi surpreendente no estadual. No foi vice-campeão. E que no final... E sofreu no brasileiro até um pouquinho, para subir um pouquinho. Deu a mínima, o rendimento foi outro. Ninguém deu a mínima para o estadual, que foi legal. Bem lembrado. Então eu não sei se... Por isso eu acho que o resultado não é tão importante. Esses jogos têm alguma utilidade. Nada que você não pudesse fazer em amistosos ou em preparação um pouco menos, digamos assim, desgastante. Mas, para mim, o principal motivo de você usar bem o estadual, se você conseguir planejar, é colocar jogadores jovens que ganhem rodagem jogando no time de cima, porque para eles isso é uma coisa inédita. Se você contratou jogadores de times pequenos que não estão acostumados com pressão de times grandes, também é interessante. Você dá um pouco de rodagem, não quer dizer que isso vai resolver algo, mas é necessário em algum momento fazer, e o momento melhor para fazer isso é agora. E para ver se os treinadores pensam alguma coisa muito diferente do que pensavam na última temporada, porque eu ouvi o Calçade falando e o Bertozzi falando,
É óbvio que o Palmeiras vai melhorar quando mexe no time e o Santos não. É muito óbvio, todo mundo sabe que o Santos tem um problema do elenco. Então, o jogo não apresenta nada. E para mim o que é o pior de tudo, futebol, eu sempre gosto de dizer, é uma fábrica de emoções. Cadê? Onde elas estão? Não, mas você fala que o Você acha que o torcedor do Palmeiras não gosta de ganhar um clássico na Vila Belmiro? Gosta, mas assim, não deu 0,1 de euforia para mexer no sono. Não, mas senão a gente vai ficar todo o programa todo falando isso, repetindo isso todos os... Bom, futebol é pra isso. Não, eu sei. Não, mas assim, eu Gostou de ganhar, fosse eu palmeirense, eu ia dormir feliz hoje, cara. Eu também. Não, vai dormir feliz. Pô, não, então mexeu com o meu sono. Mas eu não acho que se perdesse o jogo, por exemplo, mexeria com o bravo, humor. Sim. Não acho. Mas eu acho que essa Eu vou falar pra você, às muito 10h30 eu tava feliz. Eu entrei pra fazer o programa menos feliz. Mexeu comigo, óbvio que mexeu. Mexe com o torcedor. Eu acho que você evidente. parece muito feliz. Não, é porque, né, eu sou uma pessoa que supera as dificuldades. Desculpe, Jean. Pode me criticar em paz. Mas não, acho que o Jean tem razão. Fala, Jean. Não é. É óbvio que a gente tem que relativizar a importância do campeonato estadual, a importância dos jogos, mas acho que assim, a gente faz tanto isso que não sei, porque senão a gente só vai falar isso. Durante as 12 rodadas. Exatamente, 12 rodadas. E acho que quando você tem um clássico, bem ou mal, diferente. Você tem alguma coisinha especial ali. Não que o clássico no estadual vai mudar a vida do time, não que o título estadual... E aí eu até discordo do Birner, porque eu acho que os títulos estaduais, eles têm sim pesos diferentes de acordo com quem ganha ou não. Não interessa a tradição, a importância do time. Vale lembrar do último título estadual do São Paulo, que foi muito importante para o São Paulo. Não para a história foi do quase São rebaixado Paulo. Naquele ano. Teve salvo na Bem, penúltima rodada. Mas foi importante para muito torcedor. Basta ver o que foi a reação do torcedor. Eu sempre pego o título da Conference League da Roma, que é ironizado por um monte de gente na Europa. É a terceira divisão da Europa, de fato. Mas quando você tem 1 milhão de pessoas comemorando nas ruas de Roma, não tem discussão sobre a importância. Se você leva 1 milhão de pessoas para as ruas para comemorar aquele título, não existe discussão sobre aquele título. E acho que muitos títulos estaduais, o título do São Paulo, o último estadual que o São Paulo conquistou, para mim é uma prova disso, tem importância, porque era um momento em que o São Paulo não conquistava títulos minimamente relevantes há muito tempo, um monte de criança que não tinha visto o São Paulo ser campeão, que foi para as ruas comemorar daquele jeito. Então eu acho que, sim, varia de acordo de time para time. Este ano, para estes dois times, eu acho que talvez tenha até um peso um pouquinho maior. Porque eu acho, já disse aqui, que para o Palmeiras ser o primeiro time, né, dos que existem do tetra, né? a ganhar 4 títulos seguidos, é uma marca, é um feito. É o feito mais importante do mundo, mas... Não é o mais importante do mundo, não é o mais importante da história do time, mas é uma marca inédita, interessante você ganhar 4 vezes seguido. Um campeonato estadual que não é fácil de ganhar. Ao contrário de outros estaduais, acho que o Campeonato Paulista é um campeonato complicado e por isso também acho que se o Santos viesse a vencer este Campeonato Paulista, ele estaria vencendo um Campeonato Paulista contra um Corinthians que está absolutamente empolgado e embalado desde o Campeonato Brasileiro, contra um Palmeiras que ano após ano é visto como um dos times mais fortes do Brasil, quando não é visto como o mais forte do Brasil, um São Paulo que nos últimos anos também conseguiu, de alguma maneira, se ajustar ou melhorar ou disputar títulos que ele não disputava, um Bragantino que é hoje uma força do futebol brasileiro, não do primeira linha. Então, assim, eu acho que para o Santos ganhar um Paulista, você não ganha por acaso. É isso que eu quero dizer. Perfeito. Um Campeonato Paulista você não ganha por acaso. Não é que você tem 2 times brigando, você vai chegar na final, dar uma sorte, uma bola que desvia, alguma coisa. E aí, eu acho que se o Santos conseguisse ganhar o Campeonato Paulista, isto significaria que alguma coisa está sendo bem feita. Claro que não é indício de que vai ganhar Libertadores, não vai mesmo, mas que vai ganhar Campeonato Brasileiro ou que vai... Copa do Brasil. Mas é um indício de que alguma coisa foi bem feita. Dito tudo isso, olhando para o jogo de hoje, eu acho que é normal hoje o Santos ir perder para o Palmeiras, mesmo em casa. Sim. São times em estágios diferentes, clubes com condições diferentes, então não vejo nada de atípico mesmo. O Santos mudando um estilo de jogo que vem do Carille para o Caixinha, que é outra coisa. Mudando estilo, mudando elenco, contra um elenco que mesmo com mais de meio time fora, mas é um elenco muito forte que e do tem mesmo jogadores treinador, com ideias. Que sabe o que faz. Então, assim, acho que a vitória do Palmeiras era até normal e acho que ela acaba até sendo justa por 25 minutos de jogo. Porque, para mim, no primeiro tempo, o jogo foi
terrível, nada aconteceu. Eu acho que, claro que quando você fala, o Santos talvez tenha ficado feliz, porque de fato foi um jogo muito igual, muito equilibrado, em que dois times não chegaram à área adversária. Fez até um primeiro tempo melhor que o segundo. Como disse o Léo. Melhor que o segundo. Mas acho que assim, né, consegue o gol ali numa bola parada, mas nenhum dos dois times criou absolutamente nada na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras volta e faz, acho que, seus melhores minutos no campeonato, porque não jogou nem contra a Portuguesa e nem contra o Noroeste como jogou nos 25 minutos iniciais do segundo tempo. E depois, volta, aí acho que o jogo fica mais legal e mais equilibrado. Né? Nos 20 minutos finais do segundo tempo, um jogo de alternância, o Santos chegava, o Palmeiras chegava, e quis o destino que o Palmeiras fizesse o gol. Como disse o Calçade, mais uma bela atuação do Richard Rios. Porque ele é o cara desse começo de temporada do Palmeiras. Que está até enxergando onde está o problema e está tentando resolver. Que é esse vazio na criação do meio de campo. Agora, assim, a gente tem que entender que são 16 para uns, 17 para outros, dias de preparação, com 3 jogos e a preparação no meio, né? Então é um negócio assim, surreal. A diferença é que o Palmeiras tem um campeonato para disputar no meio do ano. Sim. Então, assim, todo o planejamento do Palmeiras, ele é bem diferente do Santos. Tem clube que não está nem aí, que está pensando no seguinte: quando parar em junho para o Mundial, vou dar uma semana de férias e as outras 3 a gente vai fazer tudo que não fez no início. Beleza. O Palmeiras não pode, o Palmeiras tem que pensar diferente. O Palmeiras tem que pensar diferente, o Botafogo pensa diferente. Porque eles vão disputar Mundial, como outros clubes brasileiros, eles têm que pensar, Flamengo e Fluminense têm que pensar numa preparação para não chegar, porque é o seguinte, quando você ignora este período ou trabalha mal neste período, a conta chega em algum momento. Ela vai chegar. Quando você inicia, você faz uma preparação base, a base da tua preparação, ela é deficiente, ela é ruim, ela é mal feita, você paga por isso. Em algum momento paga. Uma oscilação longa, uma falta de rendimento absurda e todo mundo se organizando, porque ninguém está pronto. Palmeiras ainda tem que contratar jogador, Palmeiras está atrás de centroavante, está atrás de meia, está buscando jogador, tem jogador para estrear, contratou o Paulinho lá na frente, tem o Facundo. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar, tem informações do Vinícius Nicoletti, que estão no nosso site no espn.com.br, alguns alvos do Palmeiras na Europa, tem gente do Palmeiras lá, inclusive, tratando isso. O que me pega é muito que o Jean falou sobre o primeiro tempo, que o Calçade está falando. Nesse momento da temporada, porque não houve preparação. Não tem qualidade. Então, a minha questão é essa. Não tem qualidade. Porque o nível do jogo é muito ruim e muito abaixo do que os times vão apresentar, principalmente do Palmeiras. Eu entendo o Jean, e eu acho que o Clássico ele tem uma vida diferente. Eu até acho, por exemplo, que você ganhar os 3 clássicos para os times grandes paulistas no estadual daqui é muito mais interessante do que você ganhar o campeonato, por exemplo, se você pegar um time pequeno na final. Para fazer uma comparação, se pegar um clássico na final, obviamente, claro. É melhor ganhar do que perder, eu também concordo com isso. Eu só acho que, olhando não só esse ano, quando o período de preparação não existiu, e os primeiros clássicos dos últimos anos, os jogos são sempre muito fracos. Você deve estar ouvindo agora falar, mas não tem jogo fraco no Campeonato Brasileiro? Tem, mas esse vale. O jogo em si pelo torneio tem um valor. O mata-mata de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores, tem um valor. Esse jogo, então, ok, acho que vale, repito, para observar jogadores, vai entender as ideias do Caixinha. Então, é o que eu falo, perfeito. Não dá pra gente ignorar, por exemplo, que o Palmeiras hoje... Mas não dá pra gente ignorar, por exemplo, que hoje você tem um Palmeiras, pela primeira vez o Felipe Anderson é titular. Você não vai execrar o Felipe Anderson, idolatrar o Felipe Anderson por causa de um jogo que ele começou... Mas você tem um olhar atento. Mas ele traz jogador, 2024. Ele traz... Exatamente. Só que ele é analisado 2024. Em 2025 por 2024, isso. Sendo que a preparação em 2025, lixo. Exatamente. Até agora. Então, você tem um GI também, nesse momento, colocar na conta. Nesse momento, se a gente... Como o Jean falou, o torcedor está contente, porque ele está analisando, ele está feliz com o resultado. Sim. O jogo, porque assim, o jogo foi... O início foi terrível. O primeiro tempo foi festival de... Um negócio assim, porque tecnicamente, isso que a gente faz com o futebol, você retira a qualidade. A gente vai tirando a qualidade. E a gente vai se acostumando com a falta dela o tempo todo. Então a gente fala, luta, e a gente criou uma geração de torcedores que se o cara
a geração do carrinho. Raça, queremos raça, porque o time está jogando mal. E ele acha que um bando de loucos correndo dentro de campo é sinônimo de vontade. É verdade. Sim. Mas não é de bom futebol. Demais, hein? Tá aí o professor Paulo Calçade dando aula mais uma vez, mostrando os seus conhecimentos futebolísticos e a realidade do futebol brasileiro e até mundial, porque não há pior ainda no Brasil. E eu tenho até uma solução que não está 100% pronta, porque eu tenho muita coisa para fazer, tá? Não é fácil. As minhas coisas que eu tenho para fazer já são muitas, imagina mais essa ainda, que também a gente não tem nenhuma garantia de um dia sequer ser levado a sério, ser ouvido. Mas eu tenho aí uma proposta aí de melhoria nesse calendário aí do futebol do Brasil, aí na questão desses campeonatos estaduais. Em breve, quem sabe, né? Quem sabe a gente conseguindo ajeitar, que a gente joga aí, porque como não tem ninguém esperando por essa proposta, na verdade, ninguém jogou um faz-me rir aqui para eu me acelerar nisso aí. Quando der, a gente solta aí, se ninguém colocar algo parecido ou melhor até lá, que parece que não vai acontecer, do jeito que o Brasil vai andando aí com suas federações estaduais, e muito menos então com a Confederação Brasileira de Futebol, a gente aguarda aí até que eu termine esse negócio aí. Se bobear, daqui a pouco eu solto em partes essa questão aí, porque a minha ideia é absolutamente espetacular e vai resolver em grande parte, em 80% a 90%, o problema dos calendários e da péssima qualidade do futebol, inclusive nos estaduais. Essa questão que o Paulo Calçade reclamou aí, que não tem qualidade, que é mais na questão de raça, quando não dá para jogar tecnicamente bem. Essa questão aí, ela pode ser melhor solucionada. Não vai resolver totalmente o problema, mas eu garanto para você, vai ficar bem melhor. Vai ficar bem melhor. A minha solução que eu proponho é uma solução matadora para essa questão aí. Agora, será que alguém quer saber qual é a minha solução? Ou quer continuar vendo jogos paupérrimos aí dentro de campo? Eis a grande questão. E eu conto com você, com o seu comentário aqui embaixo. Você está curioso de saber qual seria a minha teoria e minha ideia, meu plano aí para que o futebol melhore na questão dos estaduais e até mesmo nas questões das competições nacionais e internacionais, ou seja, o futebol do Brasil, os times brasileiros joguem o melhor futebol? Eu tenho uma proposição para isso aí. Mais um vídeo pintando aí, clica aí, claro que não, antes de dar o seu like e deixar aí o seu comentário. Você que já é inscrito no canal, se não é, tá feito o convite. Avante, professor Calçade de novo dando aula. E Calçade, veja a minha proposta de melhoria para o futebol, peça a minha proposta, pessoal, manda esse vídeo aí lá para o Paulo Calçade, que eu tenho certeza que ele vai ficar feliz em dar uma averiguada aí naquela ideia que eu tenho aí para os campeonatos estaduais, tá? Inclusive eu fiz aí, já estou fazendo baseado em cada região praticamente, assim, cada estadual principal, assim, eu fiz um padrão para cada tipo de regional, para adequar nacionalmente, fazer um padrão nacional, mas respeitando ali as regionalidades de cada competição. Manda esse vídeo aí para os comentaristas aí para ver o que eles, se eles têm coragem de pedir esse plano aí que eu tenho trabalhado, claro, não arduamente, porque não estou recebendo para isso e tem muita coisa para fazer, né? Essa que é a grande verdade. Mas vamos lá, vejo você então no próximo vídeo aí. Avante palestra!